A gente está hoje com o jornalista e professor Francesco Ballerini. Ele foi repórter, crítico do Grupo Estado, colaborador das revistas Bravo e CUT, além de colunista cultural da Rádio Eldorado, TV Gazeta e Observatório da Imprensa. E acaba de lançar esse livro aqui, História do Cinema Mundial, sobre as principais indústrias cinematográficas do mundo e com análise do cinema feito em cada continente. Seja muito bem-vindo, Francesco. Obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. Vamos lá. Eu queria um pouco nesse rescaldo do Oscar. Eu sei que falam que o Oscar dura 2 dias, depois já não se fala mais sobre isso, né? Mas pintou um texto nas redes sociais que fala sobre o investimento que foi feito no cinema na Coreia do Sul desde a década de 90, mais ou menos. E como isso fez com que o cinema nacional alavancasse no país. Fosse alavancado com grandes produções. E agora chegando nesse momento de um filme ganhando o Oscar como melhor filme internacional, melhor filme do ano. Então, uma grande vitória, mas foi importante esse momento de reconhecer a importância do cinema nacional, mesmo como objeto lucrativo para o país, né? Olha, Thalita, o Oscar, ele não adianta um país fazer um investimento de 2 décadas e tal e ter a garantia do Oscar depois, porque é um segredo ali de realmente como funciona a premiação. Porém, tem uma ligação sim. A gente fala que a Coreia do Sul está vivendo uma onda, que tem uma palavra sul-coreana que se chama Hallyu. É uma onda que não envolve apenas o cinema, mas envolve a música, o K-pop, todo mundo conhece, o teatro também, a literatura, e é uma onda tão forte que começou nos anos 90 e que quebrou algumas barreiras ali na Ásia e no mundo. A língua coreana é dificílima de entender, e mesmo assim, filas vão acompanhar as estrelas do K-pop e tal, e o cinema vai nessa toada, inclusive ganhando prêmios importantíssimos dos festivais do mundo e aqui no Ocidente. Então, o Parasita, no final, é essa ponta de algo que a gente está começando a conhecer mais profundamente aqui, né, no Brasil, nas Américas e na Europa. Então, é um investimento grande, está causando uma certa inveja no Japão. O Japão é dono de uma cultura que a gente chama, eu falo muito isso no Poder Suave, que é meu livro anterior, que é um soft power japonês, que é a cultura MAG é M-A-G, que é mangá, anime e games, né? Então essa cultura fez muito sucesso desde os anos 50, mas agora a Coreia do Sul parece que está tentando tomar o lugar do Japão nessa liderança na Ásia e no mundo, né? E o que explica isso? Olha, muito dinheiro, muita determinação, uma ambição grande para tomar eles sabem que a cultura é um soft power muito eficiente no mundo, então eles têm essa consciência. O cinema sul-coreano ele sempre teve liberdade de expressão, e a vantagem é que o cinema sul-coreano sabe ter um cinema de arte que ganha festivais, e o cinema de grandes bilheterias. Eu me lembro que quando eu era crítico de cinema do Grupo Estado, eu fui ver um filme, assim, sem saber nada sobre a Coreia do Sul. Eu me lembro que era Hospedeiro, de 2006. Que coisa fantástica, aquilo é um terror com comédia, uma coisa, um monstro gigante naqueles rios de Seul. Era sedutor, no mínimo, né? E muito diferente da linguagem americana. Então, a linguagem hollywoodiana já deu um certo cansaço nos últimos anos. Sim. Então, eu acho que o Oscar para o Parasita não só torna, na minha opinião, o Oscar finalmente uma premiação internacional, porque agora a gente pode chamar de uma premiação que quer contemplar o bom cinema do mundo inteiro, mas também mostrar que o cinema de línguas não inglesas também fazem muito sucesso, podem se comunicar com uma parcela grande do mundo inteiro. Você falou sobre entender esse segredo para vencer o Oscar. O que é esse segredo? Olha, o Oscar ele é uma premiação que foi feita nos anos 20, 1927 e 28, quando os estúdios se deram conta de que o cinema, especialmente o americano, ainda era visto muito como uma indústria, né? Cinema é feito por uma coletividade, muita gente, é câmera, parafernália e tal. E lá nos anos 20, as pessoas não viam o cinema como arte, né? Da mesma forma, eu faço um comparativo muito no livro, da mesma forma como hoje, se você falar que aplicativos de game, de celular, isso é obra de arte, ora, por que não é? Tem imagem, tem cenografia, tem história, tem narrativa, só que a gente torce o nariz para falar que é arte. Essa mesma coisa acontecia nos anos 20, até que num jantar
num hotel famoso em Los Angeles, o Ambassador Hotel. O dono da MGM, o Louis B. Mayer, sugeriu que se criasse uma premiação para valorizar os filmes da própria indústria hollywoodiana, né, dos estúdios. Porque naquele momento já se estava vivendo a chamada Era de Ouro de Hollywood, os estúdios estavam ganhando muito dinheiro com exibição, distribuição no planeta inteiro, só que ainda faltava alguma coisa, faltava aquilo que eu chamo de aura. Aquela coisa assim, dar uma capa de sofisticação naquelas obras e que também justifica cobrar um ingresso muito mais caro, né? Não estamos vendendo sabonetes, estamos vendendo obra de arte. E aí o Oscar, a partir de então, começa a premiar majoritariamente a indústria do estúdio, dos estúdios americanos, mas o mundo começou a ser importante nas bilheterias dos filmes americanos. Então o Oscar começou a perceber que era preciso olhar para o mundo, né? E é onde entra Quem Quer Ser um Milionário, onde entra o Artista, o Parasita, mas você vê que a gente está falando de filmes que são todos muito recentes. Muito, o Oscar está se olhando para o mundo agora, de fato mesmo, né? Você acha que a partir de agora muda? E outra coisa, há alguns anos ele tem também tomado um tom bastante crítico, até nas falas de atores, de atrizes que ganham os prêmios. Isso é uma mudança que vai acontecer e que veio para ficar? Olha, o Oscar é o poder, é uma manifestação de poder da indústria americana. Tem um grande nome lá de Hollywood que chama Jack Valenti. Ele disse uma vez assim: Washington e Los Angeles andam de mãos dadas, né? Eu uso até essa frase no meu livro, por quê? Porque vamos lembrar que no Oscar de 2013, quando foi anunciado o melhor filme foi dado pro filme do Ben Affleck, o Argo. Quem anunciou aquela premiação, o melhor filme? Num telão, a primeira-dama do país, a Michelle Obama, né? Isso é simplesmente porque convidou ela e ela topou? Não é. O Argo fala das relações de uma espécie de golpe de mestre que os americanos deram nos iranianos para tirar americanos de lá, fingindo que eles iam fazer um filme, né? No ano de 2013, as relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã estavam muito tensas, mesmo no governo Obama. Então, a primeira-dama me aparece e apresenta esse filme. O Oscar sempre foi politizado. Agora, o Oscar está politizado na fala especificamente dos atores, né? A Jane Fonda indo com o casaco que ela vai nas manifestações. Sim. Então, isso é importante. E isso é fundamental para manter... diminuir um pouco a queda da audiência do Oscar, porque é uma cerimônia que eles não conseguem mudar muito, ela é sempre muito travada, e é isso que reverbera as notícias do mundo inteiro, né? Ou seja, você acha interessante que seja dessa forma? Você acha bacana que seja dessa forma? É bacana e é fundamental, é necessário, tudo isso, né, o Oscar So White, todas essas coisas que são as notícias que acabam mantendo a atenção da premiação no mundo. Porque se fosse só pela cerimônia em si, eu sou daqueles que acham que a cerimônia é muito chata. Assim, eles são mestres em fazer belíssimos filmes, mas não conseguem renovar muito bem aquela cerimônia, né? Sim. Mas são essas as notícias que ainda atraem o olhar para Los Angeles nessa época do ano. Você falou sobre essa tendência, então, de internacionalizar a premiação, principalmente o Oscar. E daí eu estava dando uma olhada no seu livro e você fala sobre essas grandes indústrias, né? Então, Hollywood, ok, todo mundo já conhece. Bollywood, que é da Índia, que também é um pouco conhecida do brasileiro. Agora tem uma que chama Nollywood, que é da Nigéria. Eu que não manjo muita coisa, eu não fazia ideia que existia uma indústria na Nigéria. Fala mais sobre isso. Então, a indústria da Nigéria é uma coisa muito engraçada. Eu conheci esse termo quando, em 2008, pro Grupo Estado, eu fui para a Índia fazer uma reportagem que gerou meu primeiro livro, Diário de Bollywood, que também naquela época ninguém muito conhecia Bollywood aqui, aí veio a novela Caminho das Índias, veio Quem Quer Ser um Milionário, começou a ser conhecido. Eu já sabia que existia Nollywood, que agora está tomando uma força grande, mas é uma indústria totalmente diferente de Bollywood e de Hollywood. Por quê? Nos anos 80 e 90, começou a mudança de tecnologia no mundo do VHS para o DVD. Só que as empresas que produziam VHS, os videocassetes, elas não pararam de produzir na mesma hora. E aí, só que as pessoas não compravam mais. Então, essas empresas começaram a desovar esses aparelhos na África. E a Nigéria foi um dos países que mais recebeu esses aparelhos de VHS. E criou-se ali uma indústria
de produção de filmes para ser visto em VHS. Puxa vida! Então, a Nigéria não tem muitas salas de cinema, porque é um país que tem blackouts de energia elétrica toda hora, mesmo na capital. Então, os filmes são vendidos, antigamente em VHS, agora mais em DVD, para ser visto em casa. Para você ver como a indústria cinematográfica não necessariamente precisa passar pela ponta do mercado exibidor, da sala, né? Ainda mais hoje em dia com Netflix, a gente está vendo muito isso. Sim. Só que mesmo assim, vendo essa popularidade, porque daí essa produção começa a fazer muito sucesso no país, ela irradia para os países vizinhos, mesmo assim eles começaram a perceber que precisava sofisticar a produção, ter roteiros mais inteligentes, um trabalho de luz melhor, e aí começam algumas parcerias com empresas de fora, inclusive a Netflix, que entrou lá, né, e fez recentemente alguns filmes com parceria com as produtoras da Nigéria, e a intenção deles é tentar se trilhar o caminho de Bollywood, ou seja, começar a fazer um produto de exportação mesmo e tentar driblar com um grande problema deles, que é a pirataria. A pirataria consome, corrói grande parte desse potencial. Mas a Nigéria é um país que tem estrelas mesmo, que são vistas, tem festivais de cinema, isso é muito legal. Em número de filmes de produção, ele já se iguala a Bollywood e em qualidade? Nem em número de filmes não dá nem para saber calcular, porque como é uma indústria que ainda não está, o governo não consegue ter um controle de certificação e tal, mas estima-se que a produção chega em torno de 500 a 600 filmes por ano, que não é ruim. O Brasil produz entre 100 e 130 filmes num grande momento do cinema brasileiro. Agora, em termos de qualidade, ainda Bollywood está anos-luz à frente, né? E qualidade que eu digo de efeitos especiais, de pós-produção, mas mesmo a Índia ainda tem um problema de roteiro. Os roteiros ainda são muito superficiais, isso está mudando agora, é uma sociedade muito conservadora, existe censura no cinema indiano. Sim. Então, com essas comparativos que Hollywood acaba indo muito à frente, né? Não tem censura, tem muito dinheiro, né? Tem bons equipamentos, boa pós-produção. Só que Hollywood é uma indústria cara, né? Então isso tudo encarece também a produção de Los Angeles. Bollywood e o cinema da Nigéria, eles têm investimento por parte do governo? Não. Tanto para você ter uma ideia, do governo nigeriano passa ao largo. Na Índia, a indústria cinematográfica indiana só foi reconhecida como uma indústria estratégica no ano 2000. Puxa. Enquanto nos Estados Unidos, desde que o Griffith fez O Nascimento de uma Nação, que é considerado um filme racista, mas é um filme importante para a história do cinema, em 1915, o governo americano já considera o cinema uma indústria estratégica. Então, esses países ainda estão começando a ver o poder de comunicação e de sedução do cinema agora no século XXI.